Boa noite para vocês, meus seguidores de todo o Brasil, estado do Brasil, de outros países também. Uma boa noite, aqui é o João, irmão João, da Assembleia de Deus de Guapimirim. Desejo ler para vocês a palavra de Deus, peço a vocês que quem tem a sua Bíblia em casa me acompanhe em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, que fala o cego de Jericó. É muito bom estar com vocês nessa noite, falando da palavra de Deus, falando para vocês do amor de Deus, da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Vamos ler a palavra de Deus, irmão? Vamos meditar junto comigo? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Batimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui fala de um cego de Jericó, Batimeu. Batimeu, ele era um homem que ele vivia na entrada de Jericó pedindo esmola, porque ele não tinha condições de trabalhar, ele era cego desde nascença, e ele tinha uma capa que carregava consigo, porque aquela capa era tipo, vamos dizer assim, uma autorização do governo daquela época para Batimeu. Batimeu só podia ficar ali se tivesse aquela capa com ele. É tipo um alvará e um comércio no dia de hoje. Então Batimeu, ele já tinha ouvido antes que Jesus fazia cura, que Jesus fazia milagre. Ele falou, ele pensou consigo: Jesus vai passar aqui, e quando Jesus passar aqui eu vou pedir para ele me curar. E Batimeu ficou esperando Jesus passar. E a palavra de Deus disse quando de repente um dia Batimeu estava sentado no seu lugar pedindo esmola, e escutou um barulho de muita gente. E ele perguntou para alguém: o que barulho é esse que está passando aí? E alguém logo falou com Batimeu: é Jesus de Nazaré. E Batimeu falou assim: bom, vai ser agora que eu vou chamar ele, é hoje que eu vou ser curado. E Batimeu, a palavra de Deus fala que Batimeu começou a chamar Jesus, apavoradamente chamando Jesus, gritando. E alguns discípulos de Jesus queriam impedir que Batimeu continuasse a chamar Jesus. Mas como Jesus é tão misericordioso, Jesus escutou a voz de Batimeu e falou com seus discípulos para ir lá buscar Batimeu e trazer até ele, para saber o que é que Batimeu queria. E Batimeu, quando chegou perto de Jesus, Jesus perguntou assim: o que queres que eu te faça? E Batimeu falou assim: que eu veja, Senhor. E Jesus falou: a tua fé te salvou, vai. E na mesma hora que Jesus falou isso com Batimeu, Batimeu ficou curado e ficou bom da vista, da visão, e começou a enxergar todas as coisas, e começou a seguir Jesus. Mas uma coisa importante que Batimeu fez quando Jesus curou ele: Batimeu largou a capa que ele carregava esses anos todos da vida dele, enquanto ele estava ali sentado na entrada de Jericó.
Bartimeu deixou aquela capa suja, aquela capa que ele carregava, que hoje simboliza o pecado que muitas vezes nós carregamos, essa capa, carregamos anos após anos e nunca deixamos essa capa de lado. E muitas vezes nós precisamos deixar essa capa para poder nós ter uma vida com Jesus, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, uma vida em paz e uma vida de fé e de esperança através do poder de Jesus. Assim como Jesus curou Bartimeu daquela cegueira, ele pode curar também no dia de hoje, tanto a cegueira carnal, tanto a cegueira espiritual, porque no mundo de hoje, a cegueira espiritual está terrível. O pecado está acabando com a sociedade por causa dessa cegueira. E Jesus quer libertar vocês dessa cegueira para que você tenha vista, visão e deixe a sua capa de lado e venha servir a Jesus. Faça como Bartimeu fez. Ele teve fé. Ele ficou esperando Jesus passar. Ele sabia que uma hora Jesus ia passar ali. E é assim que nós temos que fazer. Pedir uma benção a Deus. E continuar pedindo com fé, pedindo, clamar de todo o nosso coração, até o Senhor passar em nossa vida e dar a benção que nós precisamos. Faça que nem Bartimeu. Joga a sua capa fora e siga Jesus. Aceita Jesus como o único salvador da sua vida, para que você possa ter direito na vida eterna. Uma coisa eu quero falar com você. Jesus está voltando. Os sinais estão aparecendo no mundo todo. Guerra, fome, filho contra pais, violência, falta de amor, pecado dentro das igrejas, falsos profetas, ganância de dinheiro dentro das igrejas. Isso tudo está escrito aqui na Bíblia que vai acontecer no final dos tempos. E o que nós temos de fazer? Aqueles que são cristãos verdadeiramente, que servem a Deus, que guardam os mandamentos de Deus, é procurar se santificar mais diante de Deus, em orações e na palavra de Deus. Você, meu amigo, que está passando situação difícil, está passando situação que muitas vezes você não tem mais nem força mais para querer viver. Muitas vezes você está até pensando em tirar a sua vida, ou já tentou tirar a sua vida, por causa do vício, por causa das coisas que você não aguenta mais, da opressão do mundo, da opressão do pecado de Satanás, e você muitas vezes pensa em destruir a sua vida. Mas quero dizer para você, nesta hora, que Jesus pode libertar você, Jesus pode salvar você, mudar a sua vida, arrancar tudo de ruim dentro do seu coração que o inimigo colocou. Quando eu falo inimigo, eu falo o diabo, que o diabo colocou para deixar você nessa escravidão. Jesus pode te libertar e fazer você um novo homem, e você uma nova mulher, uma nova jovem, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, esperando o arrebatamento da Igreja de Cristo. Coloque isso na sua cabeça, seu coração. Só Jesus pode mudar a sua vida. Um abraço para vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Vou fazer uma oração agora por vocês que estão enfermos, me ouvindo nesse momento, você que está atribulado em casa, não sei em que lugar, em que estado, no Brasil, fora do Brasil, você que está pensando em tirar sua vida, você que está com problema com seu filho, com a sua filha nas drogas, nas prostituições, quero fazer uma oração agora por você para que Deus possa te abençoar e te dar paz, te dar orientação para você poder resolver a situação e para que Deus possa libertar esses parentes seus. Vamos orar com o irmão João. Peço a todos vocês, seguidores, ora pelo seu lar, porque ninguém está livre dos problemas da vida, ninguém está livre dos problemas espirituais. O inimigo luta contra nós, mas Deus pode nos dar a vitória. Vamos orar? Ora com o irmão João aqui. Vamos pedir a Deus, falar para o Papai do Céu, para o Papai do Céu abençoar cada um de nós, abençoar você, abençoar eu, abençoar minha casa e nos dar a vitória. Vamos orar? Levanta sua mão comigo e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por estar aqui na tua presença, junto com milhares de seguidores meus, que tu tem me concedido pela tua graça, com meus amigos, meu Deus, que estão no outro lado da tela, no Brasil todo,
aqueles que estão passando sua situação difícil, situação de perturbação espiritual, aqueles que estão tentando se matar, Senhor, porque não aguenta mais a opressão do mundo, Pai Santo, maravilhoso Deus. Eu peço que Tu repreenda esses espíritos malignos de perturbação, esses espíritos malignos, meu Deus, que querem tirar a vida das pessoas, na opressão dos pensamentos, Senhor. Abençoa lá também desses amigos que estão passando de coração com os filhos, nas drogas, que estão passando com perturbação com as filhas nas prostituições, Senhor. Dá uma solução para ele, abençoa todos os meus seguidores, abençoa o Ladez nesse momento, nessa noite. Visita, manda teus anjos no cada lá nessa noite, Senhor, dando alegria, paz, Senhor, fortalecendo, tirando aquela tristeza que perturba seus corações dessas pessoas. Senhor, abençoa também o governo, tem misericórdia desse governo, tem compaixão dos políticos, meu Pai, dá orientação a esses homens, tira a corrupção do nosso país, ajuda o povo, os moradores, Senhor, do Brasil, abençoa todas as nações, aqueles que também estão nos outros países. Ó Pai querido, nossos irmãos africanos que estão passando luta, tribulações, peço que Tu dê a graça a eles, dê força, dê alimento a cada um, Senhor. Abençoa todos, Senhor, que estão me ouvindo nesse momento. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, no leito de dor, necessitando da cura, necessitando da tua bênção, Senhor. Aqueles que não têm mais aonde recorrer, não têm mais a quem pedir, peço que Tu, ó Deus, dê a bênção no nome de Jesus. E abençoa todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, através da Tua misericórdia, através da nossa fé. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos protege, Senhor. Amém, gente? Fica todos vocês com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário, lendo a palavra de Deus para vocês, ensinando um pouco da palavra de Deus para vocês e orando por cada um de vocês. Pode acreditar, pode crer que Deus vai dar vitória a vocês, gente. Um abraço, um beijão no coração de vocês. Fica na paz de Jesus.